Eu costumava acreditar que os meus pensamentos simplesmente aconteciam, que eu não tinha muito controle sobre eles. Até perceber que grande parte do que eu pensava era influenciado pelo que eu consumia diariamente. E quando eu comecei a perceber e a mudar isso, a minha vida também começou a mudar junto. E nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que eu deixei de fazer depois que eu entendi que os meus pensamentos criam a minha realidade. E fica comigo até o final desse vídeo porque tem grande chance de você estar viciado no número 5. A primeira coisa que eu parei de fazer foi consumir notícias o tempo todo. E eu não tô dizendo aqui para você viver de uma forma alienada. Eu tô dizendo que existe uma grande diferença entre você ter algumas informações relevantes, importantes sobre os acontecimentos e você viver em constante medo, ansiedade, insegurança, enfim, inundada com tantos sentimentos e pensamentos negativos que normalmente as notícias despertam em nós. Porque é um fato que o nosso cérebro vai absorver aquilo que é consumido com muita frequência. Então, se todos os dias eu vou buscar notícias, eu vou buscar saber o que está acontecendo, todos os dias eu estou alimentando o meu cérebro com acontecimentos ruins, com tragédias, com medo, com ansiedade, com insegurança, com violência. Então é claro que o nosso estado emocional é impactado quando a gente consome tudo isso diariamente. Então eu nem me lembro mais quando foi a última vez que eu abri alguma página de notícias para ver os acontecimentos, seja da minha cidade, seja do país, seja do mundo. Porque via de regra essas notícias, elas são 99,9% negativas, ruins, de tragédias que estão acontecendo. Então já tem aí mais de 2 anos que isso não faz parte da minha vida. É claro que eventualmente acontecem eventos de grandes proporções e eles são negativos, infelizmente, e a gente fica sabendo, mas é muito diferente de saber alguns acontecimentos, de você estar todos os dias consumindo, assistindo, vendo, lendo, alimentando tudo isso que geram sentimentos ruins, negativos, porque depois isso fica reverberando internamente. Você fica com aquele sentimento, você fica com aquele pensamento, ou seja, toda a tua biologia começa a se preparar porque parece que sempre tem uma tragédia prestes a acontecer, sempre tem algo muito ruim, então sempre tá em alerta, sempre tá pronto para lutar ou para fugir, ou seja, isso é muito negativo, porque isso não traz resultados ou consequências positivas para a nossa vida, não tem como. A segunda coisa foi parar de alimentar negatividade e reclamação. Eu confesso que alguns anos atrás eu era uma pessoa muito reclamona e muito negativa. Eu definitivamente olhava mais pro lado ruim do que pro lado bom. Eu reclamava de todas as coisas. Eu era uma pessoa bastante difícil de lidar. Eu era uma pessoa desagradável, acho que essa é a palavra, de se ter por perto, porque estava reclamando, estava vendo o lado ruim, negativo, ou seja, isso era muito ruim pra minha vida. Só que eu só vivia dessa forma porque era inconsciente. Eu não sabia do impacto que isso tinha para minha vida, eu não sabia o quanto era importante mudar, abandonar, mudar essas narrativas. Porque é claro que tudo aquilo que você repete, você está fortalecendo e criando para sua vida. Então, quanto mais você reclama, mais coisas o seu cérebro vai encontrar para você reclamar. Mais você vai acabar reforçando a escassez e mais você está treinando a sua atenção para os problemas. Ou seja, é uma forma de você literalmente criar coisas ruins, coisas negativas para sua vida. Não tem erro. É você seguir isso e você começar a ver problema em todo lugar. É você começar a ver coisas para você reclamar com mais intensidade. É você começar a perceber que parece que tudo tá desajustado e tudo tá fora do lugar. Ah, porque realmente as coisas estão Não, é porque você tá filtrando, você tá vendo dessa forma, o seu cérebro está escolhendo esses problemas para que você possa ser essa pessoa negativa que você acredita que é e que você possa reclamar, afinal de contas você é reclamona, entende? Então o nosso cérebro ele é muito coerente, ele vai buscar tudo aquilo que a gente dá de comando para ele e ele vai apresentar para nossa vida exatamente essas coisas que a gente acredita que a gente precisa, que a gente acredita que é importante, que a gente acredita que é necessário, que a gente deve fazer, enfim, que a gente dá ênfase. Então, enquanto eu não sabia da importância e não sabia do impacto que isso tinha para minha vida e para os meus resultados, eu reclamava e eu era negativa. Depois que eu entendi, foi um choque de realidade assim,
assim, que foi um tapa na minha cara, que eu precisei cair na real de que isso fazia muito mal, que isso trazia mais problemas pra minha vida e que eu precisava pra ontem mudar isso, se eu quisesse mudar os meus resultados. E claro que com isso eu acabei me tornando uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais tranquila, porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que reclama de tudo, que vê parte ruim de tudo, né? Então esse amadurecimento vem com a consciência também, de você entender o que você quer pra sua vida, que pessoa você quer ser. E isso fez muita diferença pra mim. A terceira coisa foi parar de ouvir música que me deixava pra baixo, ou aquelas músicas que só falam besteiras, músicas que só falam de traição, que só falam de sofrimento, que só falam de dor, que só falam de coisas ruins, coisas negativas, que vão contra os princípios, valores que eu defendo, que eu vivo na minha vida e das coisas que eu quero realmente ter na minha vida. Então ali na minha adolescência, enquanto eu tava completamente perdida, inconsciente, sem ter nem ideia de nada disso que eu tô falando aqui, é claro que eu ouvia muito dessas músicas modinha, dessas músicas que estão em hype, em alta, ou seja, essas músicas que no final das contas não tem absolutamente nada de bom. Só fala besteira, só fala coisa ruim, só fala sobre coisas erradas, não tem nada pra gente tirar de bom ali. E a música é uma repetição, então você repete e aquilo ali fica no seu cérebro reverberando. É aquelas músicas grudentas, elas grudam no seu cérebro e você fica com aquilo o dia inteiro na cabeça. Por quê? Intencionalmente criado para isso. Só que a gente precisa lembrar que para o nosso cérebro a repetição significa reprogramação. Então, se a gente está repetindo todas essas coisas, o nosso cérebro está sendo reprogramado a partir disso que a gente está repetindo. Então, olha como é sério, olha como isso impacta a nossa vida. E se a gente não parar para perceber, a gente passa a nossa vida inteira escutando essas músicas ruins que falam sobre um monte de porcaria, que não agrega em nada, que não faz parte da vida que a gente quer viver, que não é a pessoa que a gente quer se tornar, e a gente está repetindo isso para o nosso cérebro, ele está aprendendo, ele está sendo programado para isso. Então é muito incoerente, porque é muito importante que você pare para fazer uma análise de que tipo de mensagem você está colocando na sua mente centenas de vezes por semana, porque isso vai ter um impacto na sua vida. A quarta coisa foi me afastar de pessoas e lugares que não contribuíam para a pessoa que eu queria me tornar. Então aqueles ambientes de fofoca, de reclamação, porque uma vez que você sai desse lugar de negatividade e reclamação, você não quer voltar, você não quer ficar perto de pessoas que estão fazendo isso que você não quer mais que faça parte da sua vida. De pessimismo, de vitimismo, ou seja, tudo aquilo que estava incoerente com a pessoa que eu quero me tornar, com o lugar que eu quero chegar, é necessário que a gente vá se retirando. Então vai incluir pessoas e lugares. E às vezes é bastante difícil fazer isso, porque a gente tem um certo nível de dependência emocional, de querer agradar, de querer pertencer, de não querer que a pessoa pense algo sobre nós, ou ficar com medo da pessoa não gostar, sabe? Mas chega um momento da vida que a gente tem que parar para pensar naquilo que é importante para nós. Qual é a nossa decisão? A gente quer viver a nossa vida para agradar as outras pessoas, sabendo que essas pessoas não estão contribuindo para a vida que a gente quer ter, ou a gente quer de fato focar naquilo que a gente quer construir e realmente fazer o que precisa ser feito, tomar as decisões e pagar o preço. A vida adulta é isso, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que ser intencional, a gente tem que saber para onde a gente está indo, o que a gente quer conquistar, pra gente saber o que sai e o que fica na nossa vida. Senão a gente fica sempre nesse mesmo limbo, nessa bagunça, sem conseguir chegar onde a gente deseja. Então é importante você lembrar que o seu ambiente sempre vai estar sugerindo quem você deve se tornar. E se você está num ambiente que está alimentando coisas negativas, fofocas, pessimismo, vitimismo, reclamação, enfim, saiba que são sugestões de quem você deve se tornar. E se você ficar nesses ambientes, você vai acabar acostumando com essa ideia, você vai acabar normalizando e com o passar do tempo você vai acabar se tornando exatamente isso também. A quinta coisa que eu parei de fazer e que talvez você esteja fazendo isso de forma incessante é parar de acreditar na voz negativa da minha cabeça. E esse é o ponto mais importante, porque todos nós temos uma voz dentro da nossa cabeça que está falando coisas ruins sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos resultados o tempo todo. Por quê? Essa voz ela vem da mente, e a mente é composta por crenças, por histórias, por narrativas que a gente adotou ao longo da nossa vida. Não significa que
é verdade, não significa que é quem você realmente é, não significa que definem a sua vida. Só que muitas vezes definem quem nós somos e os resultados que nós temos porque a gente acredita em tudo que essa voz está falando, em todas as coisas ruins, e a gente passa a acatar essa identidade e essa vida negativa que ela está dizendo que a gente merece ou que a gente deve ter. Então aquela voz que diz que você não pode, que você não é capaz, que você não dá conta, que não é pra você, que você é pequeno demais, que quem é você pra fazer isso, que você nunca vai chegar lá, enfim. Todos esses pensamentos negativos em relação a você mesmo são condicionamentos, eles vêm de forma automática. Eles não são a verdade, não é uma definição real sobre você. Então, quando você consegue parar de acreditar nessas vozes, muita coisa muda, porque você começa a entender que você não é essa pessoa incapaz, medrosa, pequena, insuficiente que essa voz vem falando. Você começa a separar a voz, essa definição de quem você é, para quem você realmente é. E você começa a colocar o seu foco e a sua atenção em quem você realmente é. Porque de fato, não tem como você criar uma vida extraordinária com resultados grandiosos se você está alimentando uma mente que é pequena, que é negativa, que é escassa, que está cheia de medo, de insegurança, de ansiedade, porque essas duas coisas elas são opostas, tá? Uma em cada lado. Então você não vai conseguir criar uma vida abundante, próspera, uma vida extraordinária alimentando esse tipo de pensamento. É muito importante que você entenda que o estado mental que você cultiva está criando a realidade que você vai viver amanhã. Porque uma vez que você entende que a sua realidade física é simplesmente uma materialização desacelerada dos seus pensamentos, você começa a olhar com muito mais importância para todas as coisas que você consome, porque isso vai ter algum impacto interno, emocional em você, e para tudo aquilo que você realmente dá atenção, os pensamentos, aquilo que você acredita, todos esses condicionamentos, todas as coisas internas começam a fazer sentido, porque você entende que você vive aquilo que você vibra internamente, aquilo que você alimenta, aquilo que você já criou dentro de você vai aparecer na sua vida, vai ser criado aqui no mundo físico. Porque no final das contas, a qualidade da sua vida está profundamente ligada à qualidade dos pensamentos que você tem diariamente. Então não, os seus pensamentos não são simplesmente pensamentos irrelevantes e que não têm importância na sua vida. Eles têm muita importância sim, só que a gente não está usando o poder que a gente tem dos nossos pensamentos, porque a gente está deixando que tudo isso aconteça de forma inconsciente, automática. E com isso, a gente cria coisas negativas para a nossa vida. Uma vez que a gente sai dessa inconsciência e começa a tomar consciência de tudo isso, a gente começa a criar intencionalmente as coisas que nós desejamos viver. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, que tenha sido relevante para você, que você tenha conseguido compreender um pouquinho da importância dos nossos pensamentos e sentimentos, daquilo que a gente consome, da forma como a gente leva a nossa vida de modo geral, no nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive de fato, para os nossos resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você ajuda o canal e também acompanha todos os vídeos novos que eu trago por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!